programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Olá, graça e paz, bem-vindos ao Caminho, Verdade e Vida. É hora de reunir a família e acompanhar o programa. Está muito bom hoje à noite. Que bom estarmos juntos, não é mesmo? O Senhor tem cuidado da nossa família, tem nos dado novas oportunidades e hoje nós queremos discutir algo que é muito importante. Nós queremos tratar de como nós podemos superar algumas dificuldades pessoais, dificuldades que nós temos, que nós nem sempre fomos buscá-las, elas chegaram à nossa vida. Hoje nós temos um assunto muito interessante para tratar. Nós vamos falar sobre superação das nossas origens. Todos nós temos uma origem, nascemos em um lugar, numa determinada condição e aquilo, querendo ou não, tem um peso, tem uma influência sobre as nossas vidas. Nós vamos falar sobre um personagem que nasceu numa condição muito desfavorável, Jefté. A história de Jefté você encontra lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, principalmente no capítulo 11. Eu encorajo você a ler essa história. Esse homem nasceu numa condição muito ruim. Nós vamos ver essa história já já. Não vai embora, chame a família, nós voltamos rapidamente para continuar o nosso assunto. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer, não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer, não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Levanta a tua mão e diga isso, vai. O poder da unção está sobre mim, me adestra pras batalhas. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração, Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor, tudo posso com meu Deus. A história de Jefté é muito interessante. É a história de uma das superações mais extraordinárias que nós encontramos nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. É a história de uma criança que não escolheu onde nascer, como nós também não escolhemos. Jefté nasceu através de um relacionamento errado do seu pai. Seu pai era um homem casado, mas saiu com uma prostituta. Essa prostituta se engravidou e Jefté nasceu. Jefté, portanto, era filho de uma prostituta. O seu pai, certamente arrependido e com compaixão daquela criança, o levou para criar. Mas, evidentemente, que dentro de algum tempo, a sua esposa legítima teve filhos, ele teve filhos legítimos. Esses filhos legítimos foram crescendo e eles começaram a se incomodar com a presença de Jefté. E então esses filhos pressionaram o pai e passaram também a pressionar Jefté para que ele fosse mandado embora. E o seu pai, não tendo saída, mandou Jefté embora. E Jefté, então, além de nascer como filho de uma prostituta, também foi rejeitado pelo seu pai e rejeitado pelos seus meio-irmãos. E esse homem foi para o mundo.
foi machucado, ferido. Algumas pessoas erradas também se aproximaram dele. E apesar desse convívio com essas pessoas erradas, porque você sabe, quando uma pessoa está meio desorientada na vida, parece que o maligno sempre envia pessoas erradas, más influências, para afundar de vez aquela pessoa. E assim foi feito com Jefté também. Pessoas ruins se aproximaram da vida de Jefté. E ele teve que conviver com aquelas pessoas enquanto estava desterrado da sua pátria, fora do seu lugar. Mas aconteceu algo extraordinário na história de Israel e naquela comunidade, em que ele foi expulso. Aquela comunidade foi ameaçada por um povo inimigo muito maior que queria vir para destruí-los. E eles não tinham pessoas valentes naquela comunidade para liderá-los e para defendê-los. Então, em quem eles pensaram? Eles pensaram em recorrer a Jefté. E Jefté, apesar de ter saído naquela condição da comunidade, ter sido expulso da casa do seu pai, e obviamente a comunidade também apoiou, porque não queria no meio deles um filho de uma prostituta vivendo, eram farisaicos, hipócritas, eles apoiaram essa rejeição e agora eles reconheciam que havia qualidades naquele que um dia tinha sido expulso. Jefté, apesar de ter sido uma pessoa que sofreu pela rejeição, ele tinha qualidades nele que eram visíveis. E agora eles buscavam Jefté com esta qualidade da valentia, aquela capacidade de enfrentar os momentos mais difíceis da vida. Porque você sabe que o sofrimento, ele produz duas coisas: ou destrói alguém, ou deixa alguém mais forte, mais valente. A sociedade está cheia de exemplos de pessoas que tiveram uma origem marcada por tragédias, mas conseguiram superar as suas origens, vencer as suas origens e serem pessoas de proeminência na sociedade. Assim foi com Jefté. Eles foram buscar Jefté de volta e trouxeram Jefté para liderar o povo naquela batalha decisiva. Jefté argumentou com eles: olha, mas eu fui expulso por vocês, vocês me rejeitaram. E certamente no meio daqueles que foram buscá-lo estava também a sua família. Agora queriam ele de volta. Mas ele não usou de vingança nem de desprezo nessa situação. Ele superou os seus traumas, superou o seu mau relacionamento com a família, com os irmãos, e ele resolveu então tomar partido, tomar posição a favor da vontade de Deus para ele. Ele entendeu que Deus o queria de volta, e agora para liderar o povo. E Deus queria ser glorificado através da vida daquele homem, Jefté, que um dia nasceu de uma prostituta e foi rejeitado por todos, pais, irmãos e sociedade. E agora no aperto, iam buscá-lo de volta para ser o líder daquela nação, naquela grande batalha. Jefté voltou, creu em Deus, se apoiou em Deus, liderou o povo e levou o povo a uma vitória extraordinária. Jefté é a história de alguém que supera as suas origens, supera a rejeição, supera muitas coisas na vida e se faz uma pessoa especial nas mãos de Deus. Talvez você esteja pensando, mas é uma história da Bíblia, não é? É uma história da Bíblia, e como é que isso é na vida da gente? Como é que isso pode ser na vida da gente? A história de Jefté tem algumas coisas muito visíveis e muito práticas, que acontecem na vida de muitas outras pessoas, e hoje a gente pode observar adultos que cresceram em lares onde eles foram rejeitados, e a palavra-chave dessa história é rejeição. Rejeição desde o início, rejeição pelo pai, rejeição pelos irmãos, rejeição pela sociedade. E nós vivemos numa sociedade que não é tão simples de viver. Não é só família muitas vezes, são os amigos. E aí são as pessoas em volta, é o próprio grupo social que não aceita do jeito que você é, do jeito que você pensa. Mas a gente vai pensar um pouquinho agora na questão da origem real, naquilo que trazemos, aquilo que vai ser inserido na nossa história, mesmo sem a nossa intervenção, sem que nós queiramos, que é de onde a gente veio. E realmente nós não pedimos para vir daquele lugar, ou naquele lugar, naquela família. Mas o que acontece é que nós trazemos conosco temperamento, personalidade, trazemos a influência cultural, trazemos a influência social, trazemos influência religiosa,
E todas estas coisas nem sempre são as melhores, as mais eficientes para criar uma pessoa, para construir a personalidade de uma pessoa. E aqui a gente vê um outro problema ainda seríssimo, e a rejeição, ela pode disparar sérios outros problemas. A rejeição pode disparar a baixa autoestima, pode disparar pessoas absolutamente medrosas, covardes com a vida, e pode também torná-las violentas, raivosas, agressivas. Então nós temos um fator aqui na vida desse homem, que a Bíblia está contando, que foi o disparador, eu não sei, entre o tempo que ele sai da casa, como ele tentou viver, mas a gente pode imaginar, alguém que vive dentro de um lar que não é aceito é muito doloroso. Não é? Alguém que está tentando o tempo todo agradar o outro e não é aceito, é rejeitado, é muito doloroso. Ele sai, a Bíblia diz que ele sai, homens levianos se juntam com ele, saem com ele. Então, de certa forma, toda aquela mágoa e toda aquela raiva agora tinha um escape. E aí, de novo, pessoas que são rejeitadas ou se sentem rejeitadas, elas vão buscar defesas para si. E nem sempre as defesas são as mais as socialmente aceitáveis. São defesas que podem trazer dificuldade para elas e para pessoas que vivem com elas. Não deve ter sido fácil para Jefté ter que ouvir de outras crianças o pior dos palavrões que uma criança pode ouvir. E no caso dele era verdadeiro. Ele era realmente filho de uma prostituta. E pela rua as crianças deviam dizer isso para ele. Os seus irmãos jogavam isso no seu rosto. Era muita humilhação. E certamente, se ele teve qualquer informação sobre a sua mãe, isso deve ter constrangido e envergonhado ele mais ainda. A verdade é que muitos de nós não podemos escolher a nossa origem. Muitos de nós não podemos escolher a nossa mãe, nosso pai. Tem muitos que são filhos que não conhecem os seus pais, não conhecem o pai, foram criados somente pela mãe. Não puderam escolher a cor da sua pele. Muitos não puderam escolher a sua classe social e tiveram que enfrentar muitas coisas duras na vida. Talvez você seja uma dessas pessoas que teve que enfrentar muitas coisas duras, ouvir muitas coisas pesadas, coisas que machucaram profundamente o seu coração. Jefté enfrentou toda essa humilhação durante bastante tempo. Mas não apenas isso, tiraram até mesmo o seu direito. Ele tinha o direito de estar sendo cuidado pelo pai, porque o pai era responsável por ele. Mas o pai também, acovardado por aquela situação, para não ter o seu lar prejudicado, a sua família, rejeitou ele, já que ele era filho da outra. Mais uma rejeição, mais uma dor. E mais ainda, os irmãos tiraram dele também o direito à herança. É verdade. Você não vai herdar nada conosco, você não tem direito a nada aqui. Só nós que somos filhos legítimos. Quantos filhos ilegítimos têm passado por isso? Quando o pai falece, deixa alguma herança, alguma coisa, começa a discussão, dizendo, você não tem direito nenhum, quem tem somos nós, porque a nossa mãe é que era casada com papel passado e não sei mais o que, tal. Eu quero lembrar que eu creio que todos têm direito, a justiça é essa. Mas até esse direito foi tirado de Jefté. E ele não encontrou apoio em lugar nenhum. Em lugar nenhum. No pai não encontrou, nos irmãos não encontrou e na sociedade também, porque a sociedade se envergonhava dele. Todos torceram e trabalharam para que Jefté fosse chutado para fora. Mas aquele moço levou uma coisa com ele. E esse é o ponto importante que eu queria falar com você. Ele levou uma coisa. No meio daquela sociedade, haviam pessoas que temiam a Deus, que amavam a Deus, que ensinavam a respeito de Deus. E Jefté, ele não assimilou apenas a rejeição e a agressão e outras coisas mais. Ele também prestou atenção em Deus. E levou dentro do seu coração também a presença do Senhor quando ele saiu. Foi difícil ele ficar fora da sociedade, foi difícil levar aquela fé
não se sabe em que quantidade no seu coração. Foi difícil suportar o assédio dos amigos levianos, das pessoas levianas, mas ele sempre trouxe dentro de si o conhecimento de Deus. Tanto é verdade que quando o procuraram para que ele voltasse novamente e pudesse liderar e falaram de Deus, que Deus queria e tal, ele tinha conhecimento de Deus. Foi o que tocou o seu coração. Eles não usaram argumento dizendo, olha, os seus irmãos estão arrependidos, seu pai agora vai dar mais dinheiro e tal. Não usaram esse argumento. Eles chegaram apelando a ele como parte da sociedade e levando também o nome de Deus naquele apelo. A outra coisa que me chama muita atenção aqui também, Silvia, na história de Jefté, é o fato de que todos tinham abandonado Jefté. O pai, a mãe prostituta, o pai, os irmãos, a sociedade, todos abandonaram Jefté. Mas Deus nunca abandonou Jefté. Eu quero dizer a você que, mesmo que você seja rejeitado ou vítima de injustiças, Deus o ama. Deus sempre está por perto. E Ele pode ser decisivo na sua vida. Se você der ouvido à voz do Senhor e procurar saber o que Deus quer para a sua vida e tomar o caminho de Deus e fizer a escolha certa, Deus pode usar a sua vida de forma magnífica e grandiosa. Você está falando para pessoas que têm sofrido a rejeição. Eu estava aqui pensando, pessoas que nesse momento estão criando a rejeição em algumas pessoas. Né? Se você é um homem ou uma mulher que tem os seus filhos à sua volta, aí você estava falando sobre crianças que não conheceram os pais e principalmente a gente escuta muito, vem muito aos meus ouvidos, crianças que são adotadas na família e são adotadas como aquela criança esperada, mas depois nasce o outro bebê e aí essa segunda criança é deixada meio de lado e às vezes os pais nem precisam ser adoção não, os pais fazem diferença entre filhos e filhos, ou então resolveram adotar o filho da irmã, o filho de um parente que morreu, trazem para casa, mas essas crianças acabam ouvindo coisas terríveis ao longo da vida. Elas acabam ouvindo palavras de rejeição a vida toda e os pais, eles vão deixando essa marca. Eu estava querendo aqui pedir a vocês, pais, que se por acaso fazem isso hoje, que não façam isso com seus filhos, que não deixem essas marcas, porque não é tão simples superar assim. Precisa do amor de Deus no coração, que é fundamental. Essa pessoa precisa pedir a Deus que dê graça e ela passe pelo perdão. Tem algo que eu vou dizer que Deus vai fazer com certeza por essas pessoas, mas eu gostaria agora de você que está aí nos assistindo, que tem uma conduta do tipo privilégio para filhos e filhos. Você que trata os filhos de forma diferente, ou que de alguma maneira, nem só filhos, entre o casal mesmo, usa palavras de que envergonham, de humilhação. Eu quero lembrar também daquelas crianças, aqueles filhos que são criados, na verdade, pelos avós. Há briga entre os casais, o homem segue a sua vida, a mulher também busca um novo relacionamento e vê no filho um estorvo, um atrapalho. E deixa com a avó, com a tia, qualquer um, e segue a vida dela e acabou. E essa criança fica no meio do caminho, muitas vezes se sentindo completamente rejeitada e abandonada. E sem falar que algumas crianças, quando os pais acabam o relacionamento, acabam o casamento, as pequenininhas se sentem culpadas, elas acham que foi por culpa delas que o casamento acabou. Então, há muitas maneiras. Infelizmente, para as crianças, para os jovens, há muitas maneiras de se deixarem marcas de rejeição, e nos adultos também. Mas o que a gente gostaria, o que eu particularmente gostaria hoje à noite, era que você fizesse uma revisão na sua forma de criar esses filhos, de lidar com essas crianças, a sua fala, a sua maneira de agir com eles, a sua maneira de tratá-los, porque isso vai ser a marca para toda a vida. São heranças que nós carregamos, são palavras que formam a nossa personalidade, que depois vão nos conduzir. Graças a Deus por Jesus Cristo, que entra numa vida e muda tudo. E agora tem uma coisa maravilhosa, o que eu vejo na história de Jefté e que vai acontecer.
com cada pessoa que, mesmo que tenha uma origem ruim, mesmo que tenha sido rejeitado, mesmo que tenha passado por situações difíceis, Deus vai fazer, se você for fiel, Deus vai honrá-lo. Onde você estiver, Deus vai honrá-lo no seu trabalho, Deus vai honrá-lo como pessoa, Deus vai honrá-lo como marido, como esposa, Deus vai honrá-lo até mesmo entre os seus irmãos, com os seus pais, não importa onde, até a sociedade que um dia te envergonhou, te expulsou ou te virou as costas, muitas vezes Deus vai honrá-lo, Deus vai levantá-lo, Deus vai protegê-lo, Deus vai supri-lo em todas as coisas. Então, Deus fez isso para a vida de Jefté, Deus vai fazer na sua vida. O que nós precisamos e o que eu gostaria era que nós olhássemos para esses dois lados. Aquele que já sofreu a rejeição, saiba que é possível superar, saiba com certeza que é possível mudança. E se alguém está sendo o agente da rejeição, que por favor, em nome de Jesus, também deixe Jesus entrar no seu coração, porque provavelmente você vem de uma história de rejeição e agora está transferindo isso. Quebre esse ciclo agora, deixa Jesus entrar no seu coração e mudar a sua história e a história daqueles que estão abaixo de você e que você está cuidando. Eu gostaria de finalizar aqui com uma orientação àqueles adultos que não assumiram sua responsabilidade quando geraram um filho. Infelizmente, há muitos adultos assim. Eles têm as suas aventuras, geram crianças e depois, irresponsavelmente, deixam as crianças com outras pessoas. Caminho, né? São irresponsáveis duas vezes em ter esse relacionamento errado e depois o erro maior ainda de deixar a criança pelo meio do caminho. Sim. Se você é um adulto que chegou a fazer isso na vida, abandonou filhos que você teve fora do casamento, deixou filhos pelo meio do caminho para alguém criar, deu uma criança para alguém, eu gostaria de dizer a você que se conscientize do que você fez e procure hoje ainda corrigir um pouco do estrago que você fez na vida de alguém, na vida de uma criança. Que você possa buscar em Cristo forças para tentar corrigir isto, meios para corrigir isso, que você tenha a humildade para pagar o preço para tentar corrigir isto, que você possa ter sabedoria para se reaproximar e tentar reverter o dano que você causou, respeitando, evidentemente, se essa criança já está com outra pessoa, respeite quem criou, quem educou, eles são os verdadeiros pais. Mas você pode ainda assim ajudar à distância, com respeito, com ética, ainda pode ajudar. E você pode encontrar também perdão, graça e misericórdia na pessoa do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que cometeram esses erros e que ainda continuam cometendo esse tipo de erro. Nós gostaríamos nessa noite de finalizar esse programa dizendo que em Deus há esperança para todos. É verdade. Mesmo no meio de uma tragédia, há esperança para todos. E você, infelizmente, fez isto. Deixou a criança no meio do caminho, lembre-se, um dia você pode vir a precisar dela. É verdade. O pai de Jefté precisou dele. É verdade. Os irmãos precisaram dele. A sociedade precisou dele. Um dia você pode precisar desse filho. Volte e corrija o que você fez. Mas eu vou pedir aqui para minha esposa fazer uma oração especial, principalmente para quem tem sido vítima disso, de abandono, de rejeição, de injustiças. Alguns não são mais crianças, são adultos. Sim. E carregam essa marca, essa dor terrível no coração, essa vergonha. Mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo pode trazer uma restauração completa ao seu coração. Com certeza. Vamos orar então? Eu quero pedir a você que creia que Deus pode lhe mudar. E vamos dizer, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, toque cada coração. Cada um que foi rejeitado, cada um que sofreu, cada um que ouviu, ó Deus, palavras que destruíram seu coração e deixaram marcas na sua alma. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, vem agora, agora mesmo. Cura estas feridas, cura a alma destas pessoas, que elas possam encontrar em Ti, ó Deus, a saúde, o restabelecimento na sua alma, restabelecimento das suas emoções. Ó Deus, aquelas que já enveredaram por caminhos difíceis por causa dessas marcas, que o Senhor as traga de volta, que o Senhor as perdoe e que elas também se sintam perdoadas
possam buscar em Ti, Senhor, a paz e a alegria que elas estão precisando para viver. E que, acima de tudo, Deus, haja superação na sua alma, que elas se levantem com a certeza de que o Senhor as ama, que o amor de Deus enche o coração delas e que elas possam amar as pessoas com esse mesmo amor, porque se elas estão aqui nessa terra, Deus permitiu e quer fazer delas pessoas especiais nesse mundo. Abençoa cada uma delas, abençoa as famílias, abençoe os pais e aqueles, ó Deus, que precisam procurar os filhos que abandonaram. Senhor, ajude-os nessa noite a tomarem uma posição e sarar o coração de alguns filhos que estão precisando. Nós te pedimos isso e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jefté, um homem que com a ajuda de Deus e com a fé em Deus, superou os traumas das suas origens. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, Caminho, Verdade e Vida. Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre você e nós estaremos no outro programa de família aqui juntos, não é? E também na nossa igreja. Sim. Eu gostaria que você convidasse as pessoas para a nossa igreja. Sim, esteja lá nos visitando, aguardamos a sua visita e da sua família. A nossa igreja vê você e a sua família como a nossa prioridade. Isso mesmo. Esteja lá. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Deus te abençoe. Dizem que eu não vou vencer.